Aprendemos na célula passada sobre o homem mais incrível que viveu na Terra, Jesus. Para conhecer melhor Jesus, precisamos mudar a nossa forma de olhar e temos que ter intimidade com Ele. Oi crianças, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma célula. Você acabou de ver a nossa amiga Manu contando pra gente o que ela entendeu da semana passada, do nosso estudo da semana passada. E eu espero que você também tenha sido muito abençoada, assim como ela. E eu quero pedir agora para que você preste muita atenção, porque semana que vem pode ser você aqui falando que Deus ministrou o seu coração. Crianças, hoje nós vamos falar sobre descobrindo o meu propósito. Para começar, o que é propósito? Eu já falei algumas vezes aqui na célula e propósito significa objetivo, aonde você quer chegar, ou planos, Planejamento da nossa vida, projetos da nossa vida. Então hoje a gente vai descobrir a respeito sobre o nosso propósito, porque você pode ter os seus propósitos pessoais, mas Deus ele tem um propósito específico para você, então você precisa buscar essa vontade dele. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E aí, você já sabe o que você quer ser quando você crescer? Você já sabe se você vai ser professora, médica, ou você vai ser jogador de futebol, ou você vai ser um engenheiro? O que você vai ser quando você crescer? Você já escolheu a sua profissão? Ou você ainda está na dúvida? Eu conheço algumas crianças que cada dia quer ser alguma coisa. Eu, quando era criança, às vezes eu queria ser professora, às vezes eu queria ser modelo, às vezes eu queria ser atriz, às vezes eu queria ser médica, às vezes eu queria ser veterinária. Quem nunca, né? Provavelmente você também às vezes pode ter essas dúvidas com aquilo que você quer ser quando crescer, mas fica tranquilo que ainda tem tempo para você decidir isso, tá bom? Mas você já se perguntou por que você está nessa terra? Por que você nasceu? Qual que é a sua função aqui? É só brincar, estudar e só isso? Será que não tem algo a mais? Eu tenho certeza que tem algo além para você, E eu tenho também certeza que você só se preocupa com isso porque o seu desejo é ser importante para as pessoas, é que elas sempre lembrem de você, você quer ser uma criança bem-sucedida. Isso não tá errado, isso está muito certo, mas nós só vamos ser bem-sucedidos se a gente viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Com certeza, com essa pergunta, nem todos vai saber me responder, não é verdade? Uma coisa eu tenho certeza, Deus ele tem um propósito para cada um de nós e todos totalmente diferentes. Às vezes pode ser até meio parecido, mas o seu propósito ele é único, Ele não existe outro igual. Ele pode ser parecido com o do coleguinha, mas ele nunca vai ser igual, porque Deus ele tem um propósito personalizado só para você. Então, para a gente saber mais sobre esse propósito de Deus, a gente precisa se aprofundar na palavra dele, a gente precisa buscar a palavra dele com toda intensidade. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente vai saber o que Deus espera de nós, qual é o desejo do coração dele para a nossa vida. E como eu estava falando, Deus ele também tem planos iguais, ele tem dois tipos de planos, planos geral e planos específicos. O plano geral é aquilo que ele quer igual para todo mundo. A palavra fala que ele deseja que todo mundo seja salvo, ou seja, o plano dele de salvação é para todo mundo de forma igual. Mas também existem as vontades e os planos de Deus específicos, que é aquele que ele deseja só para você, aquilo que ele desenhou só para você. A sua história ela nunca vai ser igual à do seu amigo. Você pode estar até na mesma profissão que seu amigo, estudar na mesma escola, viver umas coisas muito parecidas. Eu tenho uma amiga que a gente vive muitas coisas parecidas, mas o plano de cada uma é totalmente diferente. O plano que Deus tem para cada uma é totalmente diferente. Eu tenho uma amiga que até o nome dela é igual ao meu, mas o plano de Deus para a vida dela é totalmente diferente do meu, por mais que às vezes pareça ser tão igual. Então os planos diferentes vai ser a profissão, os dons que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, e a gente vai falar um pouquinho disso. Só saber que Deus tem uma vontade para nós, um plano, um propósito para nossa vida, não vai fazer com que a gente viva ele. Além de saber que Deus tem um plano para nós, nós precisamos buscar descobrir esse plano e também viver esse plano com as nossas atitudes. Então, o que você está fazendo para descobrir esse plano? Que caminho que você está usando para que você descubra o que Deus tem para você? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Se você não sabe nem por onde começar, eu vou te contar umas dicas para como a gente saber qual é o propósito de Deus para nossa vida. E o primeiro deles é que Deus ele coloca um desejo dentro de nós.
Então sabe aquele desejo que você tem às vezes por dançar, por cantar, às vezes por tocar algum instrumento, ou às vezes por uma profissão que você acha muito linda. Às vezes você olha para medicina, né? Você olha para os médicos e você fala, nossa, que importante, que linda essa profissão, eu quero ser um médico quando eu crescer. Ou às vezes você olha para uma professora e você fala, nossa, que profissão importante, que profissão linda, eu quero ser isso quando eu crescer. Esses desejos podem ser uma vontade de Deus no seu coração. Podem ser algo que Deus tem falado para o seu coração. Então, o desejo, Deus ele não vai falar para você o propósito de fora para dentro. Ele vai falar de uma forma de dentro para fora. Então, vai começar com aquele desejo, com aquele seu interesse em fazer algo. Ele não vai te obrigar a fazer nada que você não gosta. Então, você tem que começar a prestar atenção àquilo que você gosta, àquilo que é o seu desejo, né, as suas vontades. Você tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Às vezes, as suas habilidades, às vezes você tem muita facilidade em fazer alguma coisa, né, uma facilidade que outras pessoas talvez não tenham. Isso não é porque você é melhor. Isso é porque Deus fez você para viver um propósito diferente de todo mundo. Com certeza, aquilo que você é muito boa, talvez outra pessoa não seja, mas talvez o que essa outra pessoa seja muito boa, talvez você não seja. Então a gente precisa ficar atento a esse desejo, porque lembra que a gente falou várias vezes que o Espírito Santo ele habita dentro de nós? Então o Espírito Santo ele é o próprio Deus. Então o Espírito Santo ele tem uma vontade. E quando ele tem essa vontade, ele faz essa vontade começar a gerar no nosso coração. E aí a gente vai descobrindo coisas novas a respeito até mesmo de nós. E aí a outra coisa que a gente precisa fazer para descobrir o nosso propósito é falar com Deus sobre os nossos sonhos e esses desejos. Porque pode ser que às vezes você vai ter uma vontade errada, um sonho errado, algo que não vai de acordo com a vontade de Deus. Então, se a gente não fala com Deus sobre isso, a gente nunca vai descobrir se é isso mesmo. Então, por mais que está nascendo aquele desejo dentro de você, ore sempre. Sempre fale com Deus a respeito desse desejo, dessa vontade. Fala, Deus, eu tô com vontade de fazer isso, eu tô com vontade de fazer aquilo. Às vezes Deus colocou em você uma habilidade para dança. E Ele criou essa habilidade em você para que você louve a Ele, dance para Ele. Mas daí você começa a sentir vontade de dançar música do mundo, dançar músicas que não adoram o nome de Deus. Isso pode estar errado. Então, por mais que às vezes o desejo seja certo, às vezes a gente pode inclinar ele para algo errado. A gente pode usar as ferramentas de Deus para fazer algo que não é certo. Às vezes Deus ele te deu o dom para cantar. E você canta muito bem e Ele quer que você louve a Ele com a sua voz. Mas daí você começa a cantar músicas do mundo, você começa a ter vontade de cantar músicas que não adoram o nome de Deus. E aí, a vontade, ela é verdadeira, né? Essa habilidade, ela é verdadeira. Porém, você está inclinado de maneira errada. Então, a gente precisa sempre orar para que a gente se alinhe aos planos de Deus, para que a gente descubra qual é a verdadeira vontade dele para nós. E a gente não viva de uma maneira qualquer. Então, fique ligadinho e sempre ore, fale para Deus dos seus sonhos, dos seus desejos, não deixe nada disso passar. A outra coisa é que Deus ele nos prepara para o nosso propósito. Às vezes você olha para você e fala, mas eu ainda sou uma criança, não tem como eu estudar para ser médico. Ah, não tem como eu estudar ainda para ser um veterinário. Mas você pode fazer nas suas brincadeiras, você pode cuidar do seu cachorrinho muito bem, você pode cuidar do machucadinho do papai ou da mamãe, né? Você pode começar a buscar desde novinho. Quando eu era criança, mesmo sendo criança, eu amava cuidar de outras crianças, né? E isso é o propósito de Deus para minha vida. Eu tinha sempre esse desejo de cuidar de outras crianças, então eu fui crescendo e hoje eu já sou uma adulta que cuida de crianças. Por quê? Porque essa vontade é a vontade de Deus no meu coração. Então, desde pequenininha, Deus colocou esse desejo no meu coração e hoje eu tô aqui dando uma célula para um monte de criança, justamente porque esse é o propósito de Deus para minha vida. E o seu? Qual é o seu? Será que o seu é cantar? É dançar? Talvez até cuidar de crianças. Talvez você tenha um desejo muito grande de ser um empresário. Ou você tenha um desejo muito grande de ser um médico, de ajudar pessoas que passam por necessidade. Então, desde novinho, começa mesmo a aprender, né? Começa a estudar sobre esse assunto, sobre esses desejos que você tem. Começa mesmo a buscar, a praticar, mesmo sendo muito pequeno. Que quando você crescer, Deus ele vai te dar a oportunidade de você viver muito disso tudo. E aí você vai poder viver todo o propósito, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, fique atento. A palavra fala em Filipenses 2:13 que Deus dá o querer e o efetuar. Ou seja, Deus ele deu um desejo para você, mas esse cumprimento desse desejo é só em Deus também, né? Então o desejo e o efetuar, o concluir desse desejo vai ser só em Deus. Então fica atenta, ligadinha a Ele, porque sem Ele você não vai conseguir viver o seu total propósito.
Então, vamos orar, crianças? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, agradecer por essa palavra. Deus, eu coloco cada criança aqui diante do teu altar, ó Deus, que tem sonhos, desejos, vontades, ó Pai. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe a vida de cada uma. Deus, e que o Senhor possa mesmo estar concluindo no coração delas, ó Deus, qual é o teu desejo, qual é o teu propósito para cada uma delas. Deus, que elas não venham crescer crianças perdidas, ó Deus, sem saber o que fazer, mas que elas venham ter clareza daquilo que o Senhor as chamou a fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o desafio dessa semana é você colocar num caderninho, numa folha de papel, todos os desejos que tem no seu coração. E você vai orar por isso, e depois na sua célula com a sua líder, com o seu líder, você vai compartilhar o que é aquilo que você tem desejado, aquilo que é da tua vontade, aqueles que são os seus sonhos. E tudo isso que você sentir no seu coração, você conta para o seu líder e ore por isso. E assim que Deus confirmar esses desejos no seu coração, falando que é o propósito dele, testemunhe tanto para o líder como aqui pra gente, tá bom? Então um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!